Vamos começar aqui a falar sobre uma matéria de física do segundo ano do ensino médio, em que vamos introduzir alguns conceitos da óptica geométrica para vocês. Para começarmos, vamos definir o que é a óptica, né? Então, definindo a óptica, a gente pode dizer que ela se trata de uma área da física que estuda fenômenos relacionados à luz e imagens. Só que dentro da óptica a gente tem uma subdivisão, e aí são duas as sub-áreas que a gente vai encontrar na óptica. A primeira delas é a óptica geométrica, aquela na qual estudamos fenômenos, onde a luz deve se comportar como uma partícula ou feixe de partículas. Exemplos de fenômenos que são estudados pela óptica geométrica são a reflexão e a refração. A segunda sub-área que nós temos de estudo é a óptica física, na qual estudamos fenômenos aonde a luz deve se comportar como ondas. Então aí nós temos alguns exemplos de fenômenos como a difração, a interferência, o efeito Doppler e a polarização. Essa diferenciação de óptica geométrica e óptica física, ela é necessária porque quando se estuda a luz, ela pode ser associada a um fenômeno ondulatório ou fenômeno de partícula. Nunca eu vou estudar um fenômeno onde os dois tipos de comportamento vão acontecer simultaneamente, tá bom? Então, dando continuidade, a gente vai falar muito aqui nessas aulas de óptica geométrica, ou seja, vamos tratar a luz como se fosse uma partícula ou um feixe de partículas, tá? Então, dando continuidade a essa explicação, vejam só, para a gente poder falar de óptica geométrica, nós vamos considerá-la como feixe de partículas. E aí existem algumas formas de representar esse feixe de partículas que estão mostradas nessa imagem logo abaixo. Quando representamos apenas um raio de luz, a gente faz isso através de uma única reta indicada com a seta o sentido de propagação desse raio. Se nós tivermos um feixe de raios paralelos, por exemplo, se eu penso na luz que é emitida por uma estrela muito distante de nós, ou pelo Sol, esses raios de luz, eles chegam a nós de forma aproximada a feixes paralelos. Então, a representação é feita desse outro jeito aqui. Esses outros dois formatos, eu vou apenas falar rapidamente, porque isso vai ser objeto de estudo mais adiante. O feixe divergente e o convergente. Feixe divergente é aquele no qual os raios luminosos eles estão se espalhando. Eles começaram em um ponto central e vão se espalhar em várias direções. Já o feixe convergente acontece o oposto. Eu vou ter os raios luminosos concentrando-se em apenas um ponto. Por isso a palavra convergir vem de algo que se torna comum. Tudo bem? Bom, quando falamos de luz, a gente tem que pensar nas fontes dessa luz. E aí, existem duas formas de classificar fontes luminosas. A primeira delas é em relação à sua própria natureza, onde eu posso estar falando de um objeto que emite luz própria ou não. No caso de fontes que emitem a própria luz, nós classificamos elas como fontes primárias. E quando elas apenas refletem a luz, são fontes secundárias. Já em relação ao tamanho comparado ao contexto, eu posso ter fontes pontuais, ou pontiformes, é outra forma de falar, e fontes extensas. Tá? Então, aqui nos próximos slides, eu vou mostrar um pouquinho o que seriam a fonte primária, uma fonte secundária, uma fonte extensa, uma fonte pontual. Ok? Então, aqui, ó, uma fonte primária de luz é aquela que, de alguma maneira, produz a luz. Não importa se isso é um processo químico ou físico. Tá? Então, exemplo, o Sol ou qualquer estrela é uma fonte primária de luz. Ela produz a luz através de processos de radioatividade, de junção de átomos de hidrogênio e hélio, e a massa resultante transforma em luz. É um pouco mais aprofundada essa discussão, mas, por enquanto, a única coisa que vocês precisam saber é que o Sol é uma fonte primária de luz. Da mesma forma que uma lâmpada. Uma lâmpada utiliza processos que podem ser químicos ou físicos para poder emitir a luz. Nesse caso do desenho que eu estou mostrando para vocês, é uma lâmpada incandescente. Ela emite luz através do aquecimento de um filamento que é feito de um material chamado tungstênio, que ao atingir grandes temperaturas, ele emite luz. Um terceiro exemplo seria uma fogueira.
né? Se eu pego papel, se eu pego madeira e começo a colocar fogo ali, eu vou gerar uma fonte de luz. Fogueira. Também é uma fonte primária. Tudo bem? E as fontes secundárias? Na verdade, fonte secundária de luz é tudo aquilo que não é fonte primária. É todo aquele objeto que reflete a luz que vem de alguma fonte primária. Então, nós podemos dizer de forma bem genérica que qualquer objeto que não seja uma fonte primária, como um carro, por exemplo, ou a pista que está aqui, ou as árvores, ou os prédios, os postes, tudo isso são fontes secundárias de luz. Elas apenas estão refletindo a luz que vem do Sol até a Terra. Outro exemplo aqui, só para vocês verem, uma parte aqui com árvores, com mato. Então, tudo isso aqui são fontes secundárias de luz. Ok? Bom, essa é apenas uma forma de classificar as fontes luminosas. A outra forma tem a ver com o tamanho, mas esse tamanho a gente tem que tomar um certo cuidado, porque não é apenas o tamanho, é em relação ao contexto também. Então, por exemplo, quando eu tenho uma fonte de luz que tem tamanho muito reduzido, ou mesmo que ela seja grande, mas está muito longe de você, a gente classifica ela como uma fonte pontual. Então, eu dou dois exemplos para vocês aqui, ó. Estrelas, em geral. Quando você olha para o céu à noite, você vê aquele monte de pontinhos. Esses pontinhos, essas estrelas, são objetos muito grandes. Mas por estarem muito distantes da gente, nós não vamos ver ela como um objeto extenso. Vamos ver apenas um pontinho, né? A mesma ideia, se a gente pensar numa coisa bem mais próxima, seria a lâmpada de flash de qualquer celular. A luz do flash pode ser classificada como uma fonte pontual. Não importa se ela está a 10 centímetros de você ou a 2 metros de distância. Tudo bem? Já as fontes extensas, essas têm tamanho considerável em relação ao observador, ou estão muito próximas dele, né? Então, aqui dois exemplos. Ó, uma fogueira. A fogueira, se você estiver perto dela, você vai vê-la com um tamanho considerável, ou uma lâmpada fluorescente dessas que a gente encontra em salas de aula ou em algumas lojas. Se você estiver embaixo dessa lâmpada, você vai ver que ela é uma coisa comprida, não é um pontinho. Então, a gente classifica ela como uma fonte extensa. Então, muita atenção a essas classificações, principalmente no que diz respeito a pontual e extenso, porque isso depende diretamente do observador. Eu posso ter para diferentes observadores a mesma fonte, sendo pontual para um e sendo extensa para outro. Vou dar o exemplo aqui da fogueira novamente. Se você está próximo a essa fogueira, você vai vê-la como uma fonte extensa. Agora, se eu estou a 2 quilômetros dessa fogueira, eu provavelmente vou ver apenas um ponto. Então, vai ser uma fonte que pode depender de classificação conforme o referencial. Continuando, a luz, ela também, ela vai se mover pelo espaço e ela pode encontrar diversos tipos de meios por onde ela se propaga. E esses meios são classificados basicamente em 3 tipos. Os meios transparentes, nesses a luz não sofre nenhum tipo de desvio, você consegue ter a luz passando por esse meio sem interferência, e vou um pouco mais além. Quando você está dentro desse meio ou observa algo que atravessou esse meio, você consegue enxergar com nitidez o que está nesse meio. Nós temos um exemplo clássico que é o ar. O ar é um meio transparente. Você enxerga claramente as coisas que estão próximas a você. Mas pegando outros exemplos, vejam, nós podemos pegar a água, desde que seja água cristalina, água pura, nós podemos ter uma situação de meio transparente. Ou um vidro, como esse de uma taça. Pode ser o vidro da sua janela também. Se for um vidro liso e branco, você vai ter um meio transparente por onde a luz vai passar. Ok? Já o meio translúcido, ele também permite a passagem de luz. Só que agora a diferença é que nesse caso vão acontecer desvios. E isso vai provocar perda de nitidez do que você está enxergando do outro lado. Então nós temos alguns exemplos. Eu coloquei 2 aqui de novo. Coloquei vidros jateados, são aqueles vidros que você encontra em decoração de lojas ou em algumas casas. E vitrais também. Você enxerga o que está do outro lado, mas não enxerga com clareza, com nitidez o que está do outro lado. Você apenas enxerga contornos. Outras possibilidades que nós podemos dar aqui seriam aqueles boxes antigos de acrílico, cortinas de materiais plásticos, a água suja. São exemplos também de meios translúcidos. E, finalmente, os meios opacos. Nesses meios, a luz simplesmente não passa. Ela é barrada. A luz não consegue atravessar esses meios.
Aí nós temos exemplos, objetos sólidos, como uma porta ou paredes. Você não enxerga o que está do outro lado de uma parede. A luz simplesmente é refletida ou absorvida, depende da cor desse objeto. Essa discussão de refletir ou absorver, nós vamos entrar mais adiante nessa conversa. Por enquanto, eu só estou falando de meio opaco. Tudo bem? Bom, quando nós vamos falar de óptica geométrica, existem 3 princípios básicos que a gente precisa respeitar. E esses princípios vão servir para explicar muitas coisas que nós vamos discutir daqui para frente. O primeiro desses princípios é o princípio da propagação retilínea. Nele é dito basicamente que, se eu tenho a luz se propagando em um meio físico, que é fixo, que não tem variação, você vai ter esse raio luminoso se movendo numa linha reta. Não há desvio de trajetória, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que seria um feixe emitido por uma caneta laser. Aquelas canetas usadas para apresentação, né? Pode ser vermelha, pode ser verde, pode ser azul, depende da intensidade da frequência da intensidade energética e da frequência dessa radiação, tá? Então, o laser é um bom exemplo de como que a luz se propaga em linha reta. O segundo princípio que a gente tem dentro da óptica geométrica é o chamado princípio da independência. Ele diz o seguinte: se eu pego 2 raios luminosos quaisquer, não importa se são da mesma cor ou de cores diferentes, quando eles se cruzam, ocorre uma interação naquele momento, naquele local onde houve o cruzamento. Só que depois, os raios continuam suas trajetórias como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, um exemplo bom que a gente pode usar é essa iluminação que a gente vê em vários shows, em casas de festa. Observem aqui, gente, que eu tenho um feixe de luz verde e um feixe de luz vermelho. Esses feixes, quando se cruzam, formam uma cor que é a mistura das duas, que é o amarelo. Mas depois, observem que o feixe verde continua verde e o vermelho continua vermelho. Não há nenhuma modificação em relação às cores desses feixes após a interação. Só há a mistura das cores naquele momento, naquela região do espaço em que você tem a interação. Então, é uma forma de mostrar que a luz ela se propaga de modo independente. E o terceiro tipo de princípio que a gente tem é a reversibilidade. Isso basicamente quer dizer o quê? Que um raio luminoso que segue um caminho de A até B pode vir de B até A. Um exemplo clássico da gente entender isso é o uso do espelho retrovisor de um carro. Observem nessa imagem aqui. A motorista, que está sentada no banco da frente, está olhando pelo espelho retrovisor a criança, que está no banco de trás. Mas a criança, se olhar para o espelho retrovisor, também vai enxergar a pessoa que está na frente dirigindo. Tá? Então, isso aqui é que explica o princípio da reversibilidade. É a possibilidade do raio de luz poder fazer um caminho de ida e volta. Tá bom? E para a gente poder completar um pouco sobre esses princípios, eu quero mostrar para vocês agora 3 aplicações do princípio da propagação retilínea. Tá? O que acontece? Quando a gente fala de princípio de propagação retilínea por si só, nós temos 3 aplicações que são muito utilizadas. A primeira delas é em relação às sombras e penumbras. A segunda, formação de eclipses solares e lunares. E a terceira, o funcionamento de câmaras escuras. Basicamente, em todas elas, a gente vai trabalhar com uma ferramenta da matemática que é a semelhança de triângulos. Tá? Só que no primeiro e no terceiro caso, eu vou mostrar equações que permitem cálculo. No caso do eclipse, eu não vou mostrar equações, embora fosse possível utilizá-las também. Tá bom? Então vamos lá. Quando falamos de sombras e penumbras, o que acontece? São regiões do espaço onde a luz não chega ou chega de modo parcial. O que é uma sombra? A sombra é uma região onde a luz não chegou, ou seja, ficou escuro. A penumbra é quando você tem uma tonalidade mais acinzentada. Você não tem uma sombra escura, mas também não tem uma região totalmente iluminada. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com problemas que relacionam a altura de objetos e tamanho de sombras, a gente trabalha com semelhança de triângulos para resolver esse problema. Olha só, nós temos aqui um típico problema de sombra e penumbra. Nós temos, por exemplo, um prédio que tem uma altura H, que projeta, numa determinada hora do dia, uma sombra de comprimento L grande. No mesmo momento, uma pessoa que está próxima desse prédio, que tem uma altura H pequeno, projeta também uma sombra de tamanho H pequeno. Esses tamanhos são todos proporcionais. Então, desse jeito, eu posso dizer
que o tamanho Hzão é proporcional ao tamanho Hzinho, assim como o comprimento da sombra Lzão é proporcional ao comprimento da sombra Lzinho. Usando essa regra, você consegue, sabendo as outras três, calcular o que for pedido no problema. Tá bom? O segundo tipo de aplicação que nós temos são eclipses. Basicamente, alinhamento de três corpos celestes, Sol, Terra e Lua. E conforme esse alinhamento acontece, você pode ter dois tipos de eclipse. O primeiro tipo é o eclipse solar. Ele vai ter um alinhamento onde a Lua fica entre o Sol e a Terra. Observe que nesse caso, aqui foi feito um desenho onde eu projeto dois raios luminosos partindo das extremidades aqui do Sol. Um que vem tangenciando a Terra e outro que vem... Na verdade, são três, tá, gente? Eu falei dois, mas são três. Um que tangencia a Terra, um que tangencia a Lua desse lado e outro que tangencia a Lua do lado de cá. Eu faço a mesma coisa no outro lado ali e eu vou perceber que se forma um cone de sombra e penumbra, tá? Nessa região mais escura que está aqui no meu desenho, que é o bem no centro aqui, é a região aonde o observador, se estiver nessa posição no globo, vai ter um eclipse total. Já quem está nessa região do cone mais largo aqui, ó, essa região mais cinza, que é a região de penumbra, eu vou ter uma região de eclipse parcial. E nessa outra região mais clara, não há visualização de eclipse. Tá? Então, aqui, só a explicação do que é o eclipse solar, qual é o alinhamento que você vai ter, e dizendo também que vamos ter regiões onde você tem o eclipse total e regiões onde tem o eclipse parcial. Observem nesse desenho que o ponto que gera o eclipse total é muito pequeno na Terra. Então, esses eventos, quando acontecem, são visíveis em pouquíssimas regiões do planeta. Tá? É muito difícil você, durante o período de uma vida, enxergar um eclipse total, um eclipse solar total. Um eclipse parcial não é tão difícil. Tá? Já os eclipses lunares, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, esses não. Esses são muito mais fáceis de serem observados. Tá? Por quê? Observem agora o que aconteceu. O alinhamento agora é a Terra que está entre o Sol e a Lua. Então, na verdade, olha o tamanho da sombra que é criada para a Lua. Então, uma parte muito maior do planeta vai observar um eclipse lunar total do que se comparado com o eclipse solar. Se a gente voltar aqui no slide anterior, vocês vão observar melhor. Olha só. Outra curiosidade em relação aos eclipses é a seguinte. Os eclipses solares acontecem apenas durante o dia. Já os eclipses lunares acontecem apenas à noite. Tá? Então, fica essa outra curiosidade. Eu não escrevi nada a respeito disso aqui, mas fica essa dica para vocês. Tá? E o eclipse lunar também tem uma outra coisa. Ele costuma acontecer muito mais vezes do que o eclipse solar. Você vai ter muito mais probabilidade de ver um eclipse lunar, seja ele total ou parcial, vai ter uma chance muito maior de você, em vida, enxergar um eclipse desse tipo do que do anterior. Tá? E normalmente nesses eclipses a Lua ela está na fase cheia, tá? Então é interessante que você vai ver a Lua se estiver nessa parte aqui umbral, que é a parte escura, ela fica com um tom mais próximo do marrom, tá? É muito interessante, quem tiver a oportunidade de ver ou quem já viu deve já ter reparado esse detalhe, tá bom? E o terceiro tipo de aplicação que nós temos é a câmara escura. Essa câmara escura ela é o princípio básico de funcionamento das primeiras máquinas fotográficas que são representativas também para o funcionamento do olho humano. Né? Claro, de forma muito simplificada, que a gente está falando aqui. Mas aí, de novo, eu posso usar regras de semelhança de triângulos para resolver esse tipo de problema. Tá? Então, olha só, os raios luminosos, eles partem das extremidades da minha vela, vão passar por um orifício muito pequeno que é feito numa das paredes da câmara e vão criar uma imagem no fundo dessa câmara aqui, que é de cabeça para baixo. Essa questão de se cabeça para baixo, quando a gente for explicar mais adiante a questão do funcionamento do olho humano e das lentes, vai ficar mais fácil de vocês perceberem, tá? Mas por hora, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, aqui eu tenho dois triângulos que são semelhantes por oposição ao vértice. Ó, eu tenho esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu estou mostrando com o mouse,
ele é igual a esse ângulo aqui. Então, por serem dois triângulos semelhantes, eu posso escrever essa relação aqui de semelhança, onde esse tamanho aqui, A, é proporcional a essa distância, assim como esse tamanho B é proporcional a essa outra distância aqui. Então, eu posso usar, de novo, uma regra matemática para poder resolver problemas dessa natureza, tá? Bom, gente, no mais, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, dessa aula. Façam as atividades que são propostas para vocês poderem aprofundar mais esse aprendizado. Busquem outros exercícios para vocês praticarem essas ideias, tá bom? Um abraço para todos.